Olá, turma. Bom dia. Continuando os nossos estudos, tá? Na turma do oitavo ano, a gente vai ver agora a respeito das projeções cartográficas, tá? A gente viu a respeito das minorias nacionais, nação, território, povo. Vamos ver agora sobre as projeções cartográficas e fazer uma retomada lá, um pouco naquele conteúdo, que é o que de fato, né, vai estar na prova de vocês, tá? Mas tem algumas questões aqui que a gente também precisa que pode ajudar lá na prova. Então vamos lá. As projeções e as diferentes maneiras de representar os territórios. Constatou-se, após muitos estudos, que a Terra não é uma superfície plana, mas, geóide. Tá? Ela tem aquele formato arredondado, né? Geóide. Isto é, ela apresenta deformações superficiais e tem formato esférico. Sendo assim, para transpor características dessa superfície curva em uma representação plana, como a de um papel, os cartógrafos utilizam, né, as projeções cartográficas. Tá? Então, os cartógrafos fazem essas projeções a fim de representar a Terra. A gente tem três formas principais de projeções cartográficas. Quais são essas três formas? Nós temos aqui a projeção cilíndrica, a projeção cônica e a projeção plana, ou também chamada de azimutal. Vamos lá entender um pouco sobre a projeção cilíndrica. A projeção cilíndrica, né, nessa projeção, né, a base para planificar a esfera terrestre é um cilindro, tá? O cilindro, como se você tivesse uma bolinha na sua casa e pegasse uma folha de papel e colocasse ali do lado, tá? Ao redor daquela bolinha. E aí vai sair esse desenho, quando você abre, ela fica, né, como a gente pode visualizar aqui, ó, uma projeção nesse formato, que é chamado de projeção cilíndrica. Então, nessa projeção, as áreas com maior distorções são as localizadas próximas às regiões polares do planeta, já aquelas com menos deformações, tá, estão localizadas nas proximidades da linha do Equador. Então, temos aqui com áreas com maiores distorções estão localizadas nos polos. Ó. Então, a gente tem aqui, ó, é para ser toda a distânciazinha dos meridianos, dos paralelos iguais. Só que quando vai se distanciando aqui, ó, por exemplo, nós temos a linha do Equador, essas distorções, elas vão sendo, né, localizadas, mas são bem menores, tá? Mas quando a gente vai para os polos, as distorções, elas são maiores, ó. Observem aqui, ó, já vão juntando, já vai ficando mais próximo. Então, essa é a projeção cilíndrica. Agora vamos ver sobre a projeção cônica. Na projeção cônica, esse tipo de projeção, a base, né, uma base para planificar a esfera terrestre, que é um cone, tá? É como se você pegasse também a folha de papel, fizesse desse formato aqui, ó, de um cone, e aí você pega o desenho, depois abre e vai ficar nesse formato aqui. Então, as áreas de maiores distorções são aquelas localizadas próximo à linha do Equador e às regiões polares. Já as áreas localizadas próximo aos trópicos apresentam menos deformações. Tá? Então, próximo aos trópicos, você tem menos deformações. Próximo às regiões polares, né, você tem deformações, né, bem diferentes. Então, as distorções elas são maiores aqui, ó, próximo aos polos. Projeção plana ou azimutal. Que projeção é essa? Então, nessa projeção, a base para planificar a superfície terrestre é um plano.
tendo como área central um ponto qualquer na superfície esférica da Terra. Então, a gente tem esse formato aqui na chamada projeção plana. Aquela mesma projeção que representa o símbolo da ONU. Tá? Então, ela traz para a gente esse formato aqui. E aí a gente vai ver agora sobre os mapas e a ideologia. Tá? Então, as projeções cartográficas, como a gente viu, né, a respeito dos territórios, que alguns com o tempo eles são anexados ou sofrem, né, diminuição ali do seu tamanho. Né? Então, no mapa, ele tem também essas distorções, tá? Sofre essas alterações com o tempo. O mapa do Brasil não é o mesmo que a gente utiliza hoje, não é o mesmo lá desde o período colonial. Tá? Então, mapas também têm a sua ideologia. Então, vamos lá. As projeções cartográficas podem ser utilizadas para privilegiar determinados aspectos de um grupo ou sociedade, como ideais ou opiniões, em detrimento de outros. Quando isso ocorre, podemos dizer que o mapa está representando, né, uma ideologia. E o que seria isso? Né? Então, as projeções criadas, criada por Kremer, né? Kremer, o que diz? É conhecido como Gerardo Mercator, uma projeção de Mercator, em 1569, é uma projeção cilíndrica na qual os ângulos, os paralelos e meridianos em torno de quaisquer pontos, né, são mantidos idênticos. Vamos entender um pouco aqui sobre essa projeção de Mercator. Tá? Então, ela tem esse formato aqui. Projeção de Mercator, ela está representando, valorizando mais aqui, ó, parte da Europa. Tá? A gente sabe que não é esse tamanho aqui. E tá essa parte aqui que representa o Brasil, né, na América do Sul, ela está bem menor em relação à Europa. Então, essa projeção de Mercator, ela traz esse formato aqui. Então, outros exemplos é a projeção cilíndrica, na qual os ângulos são alterados enquanto a área retratada são preservadas. Tá? Então, só para a gente entender um pouco, né, como é que são essas projeções. E a projeção de Peter? Essa projeção de Peter, ela já traz outro formato, esse formato mais fechado, né, bem diferente da projeção de Mercator. Pronto, agora a gente vai fazer juntos essas questões aqui. Hoje não vai atividade para casa, até porque é a nossa última aula antes da prova. Tá? Então, foquem bem na questão das minorias nacionais, tá? Dos territórios, povo e nação, para você se dar bem na prova. Então, vamos lá. Ligue, né? Uma questão bem simples, né? Para você do 8º ano. Ligue as projeções cartográficas às suas respectivas informações. Então, projeção cilíndrica. Projeção cilíndrica diz o quê? Nas proximidades da linha do Equador estão localizadas as áreas com menores deformações nessa projeção. Tá? Próximo à linha do Equador. Projeção cônica. Áreas próximas à linha do Equador e das regiões polares são as que possuem maiores distorções com essa projeção. E a projeção plana, ou também chamada de azimutal, são áreas de maiores distorções que se localizam, né, nas extremidades da representação. Então, você tem que olhar para esses conceitos e voltar lá no mapa para você observar bem. Poderia ser uma questão diferente, né? Já aqui, ó, com as imagens das representações, mas ela traz esse formato aqui. Pronto, eu vou querer de vocês na prova
Não são nem questões relacionadas à cartografia, são questões relacionadas às minorias nacionais, tá? Minorias nacionais, deixa eu só voltar um pouco aqui. Só um minuto. Eu vou abrir o slide para a gente fazer uma revisão. Pronto. Povo, nação e cultura, que a gente viu. Depois a gente viu, né, a respeito de quais são os elementos culturais que você conhece. Então, atentem-se bem para esses conceitos e o que é identidade nacional. Vimos que a gente tem diversos tipos de língua, né, em todo o mundo, como inglês, espanhol, português, indiano, mandarim. Que a identidade, né, a identidade cultural diz respeito a um conjunto de elementos que compõem a cultura na qual a pessoa está inserida. Então, a cultura aqui do Brasil ela é diferente, né, da cultura lá da Europa, da cultura lá da Ásia. Tá? Então, a identidade cultural ela diz muito sobre nossa cultura, né, sobre nós. Estudamos também a respeito do território, que é um território nacional, que é uma área, né, em que o Estado exerce sua soberania através de instituições e de leis. Vimos também sobre o limite e a fronteira, que são conceitos parecidos, mas são bem diferentes, né? O limite é o quê? É uma lei imaginária, em geral, estabelecida por convenção, que indica onde o território se inicia ou termina. Esse é o limite. E a fronteira? A fronteira é uma faixa de terra que se estende ao longo da linha marcada pelo limite territorial. Aqui a gente viu também um pouco a respeito de Porto Rico, que luta pela sua soberania. Vimos também que o Estado ele não existe, né, sem um território, mas um território ou nação pode existir sim sem o Estado. Tá? E aí, minorias nacionais, né, as nações que não têm autonomia sobre o território, que elas desejam, né, independência, por isso que acontecem os movimentos separatistas, e esses movimentos eles defendem a realização de plebiscitos, de referendos, como tratados internacionais, ou aderem também à força. Eles já vão logo para a violência para atingir seus objetivos. Né? Eles tentam, através desses caminhos aqui, plebiscito, referendo. Eu já até falei na aula de ontem a respeito lá do exemplo que não é uma relação de país, né, de uma nação querendo independência, mas é também uma discussão onde eles fazem referendos, plebiscito lá no Rio Grande do Sul, querendo se dividir, né, do restante do território brasileiro. Vimos também que alguns focos separatistas, como o Kurdistão, que é o povo curdo, e é isso que eu quero que vocês estudem mais para a prova, tá? A respeito dessas minorias, que é um grupo, né, um grupo nacional que reivindica a criação de um território nacional, no caso, né, o Kurdistão. Chechênia, que integra a Federação Russa, onde a maior parte da população da Chechênia é muçulmana, né? E com o fim da União Soviética em 91, a Chechênia ela declarou-se independente da Rússia, tá? Mas o que aconteceu atualmente?
O que acontece? A Rússia, ela tenta restabelecer o domínio sobre esse território. Vimos a respeito da Palestina, do Tibete. Então, analisem bem, retornem lá no conteúdo, tá? Depois a gente vai trabalhar exceto na prova, tá? A questão a respeito das projeções cartográficas, tá bom? Então, estudei todo o conteúdo até aqui e a gente se encontra na próxima aula.